Deus. Ah, Paz, garoto. lindão. Que saudade de você, meu irmão. Nem me fale. Eita, nós. Que bom, Eita. cara, que bom. Que bom te ver por aqui. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, a imagem tá ótima, tá tudo bem, graças a Deus. Muitas saudades. E aí, tá trocando muita fralda? Rapaz, nem te fala. Aqui, ó. Onde eu tô? Olha o estúdio do pastor aqui hoje. Ai, ai, ai. Ai, ai, hoje eu tô no quarto do bebezão. Ai, Tá lá ai, hoje eu ai. troquei com ele, tá no meu quarto. Boa, boa. Tomando posse, o menino tá tomando posse aí. Tomando posse. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui. Deixar a tela inteira. Ah. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixa eu cumprimentar aqui, Alex. Já te apresento. Olha quem chegou, o Jair aí, ó. Eita, só Eita! vai explodir esse celular hoje aí, ó. Tanta unção, hein? Meu Deus! Abílio lá, meu Deus. O Abílio também tá aí, apóstolo Abílio. Seja bem-vindo. A Miriam. Gente, eu quero cumprimentar vocês, mas a gente aqui só tem 1 hora só. Então nós vamos ser muito sucinto e muito objetivo. Mas o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês vão aqui nessa setinha aqui, ó, que tem aqui do lado. Ó o Anderson, a Nina acabou de chegar também. Ó a Juliana. A paz de Deus, paz, querida. Vem aqui nessa setinha aqui, ó, um aviãozinho e vai chamando todo mundo aí que tá online. Tem um monte de gente que eu vou chamar, tá online. Tem uns que estão na igreja, tem uns que estão desviados, tem uns que estão afastados, tem uns que estão desanimados. Querido, Deus vai animar, Deus vai restaurar, Deus vai curar, porque o nosso Deus, ele tem propósito. E nós nunca nos reunimos para falar do amor dele, do poder dele, da unção dele, sem que ele se manifeste. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai se manifestar aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Alex? Aleluia. Eu creio, tô dentro. Aleluia. Fala um pouco de você aí, se apresenta para o povo aí. Ok. Meu nome é Alex, sou casado com a Karina, vou fazer 21 anos de casado. O mesmo tempo de casado é o tempo de ministério também. Nós casamos em novembro, um mês depois nós assumimos a primeira igreja. Foi sem descanso, irmão. Nós casamos dia 27 de novembro e dia 1º de janeiro, um mês e 3 dias depois, nós assumimos a primeira igreja. Foi muito power assim. Temos 3 filhos, o Gustavo, Eduardo e a Chiara. Ele tem 6, o Gustavo tem 6, a Eduarda tem 4 e a Chiara tem 3. Estamos curtindo demais, nossa vida tá uma loucura com as crianças, né? Muito louco. Mas é todo mundo de casa, aleluia. Rapaz, 3 pequenininhos lá gritando o dia inteiro, pai, pai, mãe, mãe. É divertido. Muito. Nós viemos de uma igreja um pouco mais tradicional no sentido teológico, né? Fomos pastores da igreja metodista wesleyana por 13 anos e há 7 anos atrás, quando conhecemos a visão do MDA, daí nós começamos com alguns irmãos aqui uma perspectiva de fé dentro disso. Então nasceu a Celebre Vida. Celebre Vida completou 7 anos. Glória a Deus. Daí, quase um pouquinho depois disso, conhecemos o apóstolo Ricardo, que começou a nos discipular, cuidar de nós, o apóstolo Ricardo e a bispa Débora. E aí foi demais, porque a gente começou a entrar no mundo, ambiente que era totalmente novo. Dentro disso também conhecemos os 5 ministérios, né? Na teoria conhecemos, mas fomos ativados no entendimento dos 5 ministérios. Nosso paizão fez isso. E eu tive uma revolução na minha vida, que eu acho que é o tema principal e vale a pena dizer, sobre a questão do Espírito Santo, né? Eu fui realmente impactado pela vida do meu discipulador, que me ensinou sobre isso. Foi num dia assim que eu tive um confronto muito forte. E aí começamos uma nova caminhada nessa perspectiva aí. Loucura, loucura, loucura. Cara, eu tô muito feliz por estar com você. É uma honra poder participar dessa live com você, cara. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Você que está entrando agora, cara, seja muito bem-vindo. Boa noite. A Elizabeth acabou de entrar aqui. Paz, Elizabeth.
a Lana também, companhia de teatro que chegou, o Anderson, Rúbia. Cara, vocês são muito bem-vindos. Sinta-se em casa, fiquem confortáveis aí, não saia, não desligue. Nós vamos falar hoje sobre um tema que eu acredito que é o principal, mas eu acredito que seja um dos mais importantes da Bíblia, porque foi algo que o próprio Jesus, ele falou bem assim, ó, espera que eu estou enviando. Eu estou enviando aquele que vai mudar a sua história, eu estou enviando aquele que vai transformar a sua vida, eu estou enviando aquele que vai fazer um metanoia, eu estou enviando aquele que vai te limpar, aquele que vai te curar, aquele que vai te restaurar, aquele que vai te guiar por toda a verdade. Eu estou te enviando o Espírito Santo. Quando você receber o Espírito Santo, o negócio vai ficar diferente. A coisa vai andar. Então eu acredito muito nesse poder, nessa unção, em tudo que Deus está fazendo e vai fazer hoje, aqui nesse lugar. Mas, querido, não desconecte, não saia, fique ligado, vai compartilhando com seus amigos, pessoas que precisam entender sobre o Espírito Santo. Porque também, Alex, eu vou chamar você de apóstolo. Então, apóstolo, o que acontece? É muito importante as pessoas saberem, porque tem muitas pessoas que são novas dentro do Evangelho e elas têm medo de algumas manifestações que são do Espírito Santo. E eu quero que você hoje venha trazer as suas experiências, aquilo também que te deu medo, aquilo que você também falou, meu Deus, isso é do Espírito Santo? Que loucura! Eu quero poder ouvir você, mas nada mais, nada menos do que experiências poderosas com o amado Espírito Santo. E ele está aqui. Eu quero orar a ele agora, amém, apresentar essas vidas diante do Espírito Santo, aquelas que já estão aqui, aquelas que vão entrar através do seu compartilhamento, porque o Espírito Santo quer falar com você hoje. O Espírito Santo tem uma palavra de encorajamento, o Espírito Santo tem uma palavra de conforto, o Espírito Amém. Santo tem uma palavra de direção, porque ele veio para consolar. Ele diz que ele é o Consolador, e ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu quero orar a ele agora. No final você fecha a oração, eu abro e você fecha a oração no final. Se der tempo, Amém. Se todo mundo não cair, não rolar, não ficar falando em línguas, vai ser um manto aqui hoje. Meu Deus! Deixa Deus ser Deus aqui, aleluia. Ei, querido, vai entrando aí, se tiver revelação, o Alex vai entrar, o apóstolo vai revelar, vai liberar a palavra. Hoje nós vamos dar espaço para o Espírito Santo. Hoje é uma live diferenciada. Você vai viver algo que você nunca viveu numa tela de computador, ou numa tela de celular, ou numa tela de iPad. Não importa onde você está conectado. Você não está conectado a apenas um aparelho. Você vai ser conectado agora ao Espírito Santo de Deus, que vai te levar direto à vontade do Pai. Você crê nisso? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar e te exaltar e te bendizer na beleza da tua santidade. Senhor, tu és rei neste lugar. Tu reina neste lugar. Doce amado Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. É bem-vindo na casa dessas 25 pessoas, Pai. É bem-vindo na casa, Senhor, Pai, desse teu filho, dessa tua filha, que nessa noite precisa de uma palavra amiga, precisa de uma palavra, Senhor, Pai, realmente de direção. Doce amado Espírito Santo, que o Senhor possa tomar a minha vida, a vida, Senhor, do apóstolo Alex, que o Senhor possa nos direcionar, que a nossa boca seja a tua boca, que a nossa voz ecoe com a tua voz e que nós possamos realmente viver o sobrenatural. Pai, nós agora, nesse momento, pedimos que toda a carne se cale e que teu Espírito Santo tenha liberdade. Liberdade para falar, liberdade para exortar, liberdade, Senhor, Pai, para revelar. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós te pedimos perdão por tudo aquilo que te entristeceu. Te pedimos perdão, Senhor, Pai, por tudo aquilo que falhamos contigo. Mas apesar de nós, Senhor, das nossas falhas, honre o meu irmão e a minha irmã que vai estar conectado. Honre esse filho e essa filha que precisa hoje ouvir a tua voz. Que não haja obstáculo. Que o Senhor possa ligar essa vida, Senhor, Pai. Ó Deus, conectar essa vida ao teu trono da tua glória, à tua vontade. Que a mente dessa pessoa seja cativa ao teu nome, Cristo Jesus. E nós te louvamos e te engrandecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Apóstolo, fica à vontade, meu irmão. Fala um pouco aí do Espírito Santo para nós. Eu quero só mandar um abraço para alguns que eu identifiquei. Por favor. Fica à vontade. Um discípulo amado, um filhão, o Rubian. Acho que ele está em São Paulo, está aí
Glória a participando. Deus. O Fernando e a Natália, aqui da Celebre Vida, e a Juliana, eu vi pelo menos esses 3 nominhos, e um abraço, um beijo no coração de todos aí, queridos. Prazer estar com vocês. Glória a Deus. Meu amado querido, olha, eu acredito que você tocou num ponto que alguns têm medo e alguns não conhecem, né? Desconhecem e tal. Para toda mentira, ela nasceu numa verdade. Esse é um fundamento, uma base para a gente ter um entendimento não só do Espírito Santo para tudo. Veja bem, você já teve desprazer de pegar uma nota falsa, de receber e ter o prejuízo de uma nota falsa? Já teve? Tá. Já. Quanto foi? Qual o valor? Qual o valor que foi? R$50. 50. Eita! Ok. Você acha que pegaria uma nota falsa de 30? Não. Então, não existe nota falsa de 30 porque não existe a verdadeira. Então, uma coisa importante é que tudo o que Satanás faz é tentar distorcer a verdade. Então, quando Satanás ele não pode ir com a verdade, porque a verdade é Cristo. A verdade não é um conceito abstrato para nós. A verdade para nós é um conceito absoluto, inflexível, e nosso entendimento, a verdade é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Ok? Verdade. Então, o que Satanás faz? Ele antes, por muito tempo, eu percebo que Satanás ele agiu escondendo a verdade. Então, nós temos na história da igreja o período das trevas, o período da ignorância, ok? E hoje nós estamos vivendo invertido. Satanás, como ele não pode mais esconder a verdade, o que Satanás faz? Ele põe muitas coisas que parecem a verdade. Então, vamos pensar nessa nota de R$50. Se eu quero que você não tenha acesso, eu posso escondê-la. Então, Satanás fazia isso, então não via. Hoje, ele não consegue esconder. Então, se sua nota está na mesa 50, ele põe mais 100 notas falsas de 50, para que você não consiga acessá-la. Então, antigamente, as pessoas viviam pela ignorância. Hoje, você fala qualquer coisa, alguém na hora pega o seu smartphone, faz a pesquisa e vê se o que você está falando é verdade ou não. É verdade. Então, o nosso problema hoje é que nós somos bombardeados de coisas que parecem ser a verdade, mas não são. Ok? Então, tem muita coisa que parece o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Isso vai trazer frustração, isso vai trazer medo, isso vai trazer um monte de coisa. Então, a igreja de Satanás, ela não é aquela igreja escrita, Satanás está aqui. Mas é a igreja que vem com o nome de Deus, que tem cheiro de Deus, que tem aparência de Deus, mas que Deus não está. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que toda profecia deve ser provada. Por isso que a Bíblia vai dizer que toda palavra deve ser confirmada por 2 ou 3. Porque quando ouvirmos uma coisa, isso tem que ter testificação. Entende? Se tem um sim, tem que ter um amém, para confirmar aquela palavra. Então vamos lá. O Espírito Santo não deixou de agir. Inclusive, quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, a palavra ministrada pelo apóstolo Pedro foi a de Joel, capítulo 2, que dizia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha, sobre toda a carne é toda a carne. Não é metade. Não é metade. Haveriam sonhos, haveriam visões, ok? Então, olha só que coisa linda. A glória de Deus está sobre toda a terra. Quando Isaías, do capítulo 6 de Isaías, ele descreve que ele está na igreja e ele tem uma visão que a fumaça, uma fumaça, um séquito, uma glória enche todo lugar, e ele vê os anjos, né, os serafins dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A terra não estará cheia, a terra está. Então a grande questão é se temos consciência do que está em nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que em nós está o Espírito que ressuscitou Jesus. Você tem noção desse poder? Rapaz, o Espírito que ressuscitou Jesus está agindo em nós. Então a nossa questão não é se o Espírito Santo está agindo ou não, mas a questão é se temos consciência disso para manifestar essa glória.
é se somos filhos que temos consciência ou se somos filhos sem noção. Ó, verdade. o seu menino, ele é um ser consciente, mas ele ainda não tem consciência de que é consciente. É verdade. Então, embora ele tenha o Espírito Santo nele, e ele seja templo do Espírito Santo, e ele tenha nele o poder que ressuscitou Cristo, ele não tem acesso a isso porque não é consciente. Entendi. Então, muitas pessoas veem, às vezes, um testemunho de alguém que está vivendo uma experiência com o Espírito Santo, e ele acha, não é para mim, não, querido, é para você, é para hoje, é para agora. É para já. É para já. O que nós precisamos? Ter consciência, entendimento, né? É o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7, que quando o menino ainda e quando o filho ainda é menino, ele está sujeito a tutores. Mas quando chega o tempo de maturidade, o tempo determinado pelo seu pai, ele recebe a herança. Então, olha só que coisa linda, né? Eu só desfruto daquilo que eu conheço, que eu tenho maturidade, que eu posso... não é? É isso mesmo. É isso? O Rubem, vocês estão conectados. O Rubem colocou igualzinho. É um filho aí, filhão lindo. Querido, é isso. Por exemplo, o seu filho é herdeiro do seu carro, mas você não pode dar a chave do carro na mão dele agora, porque ele ainda não tem idade, não tem consciência e não é habilitado. E daí muitas pessoas não vivem o que o Espírito Santo tem, porque ainda não se habilitaram na escola do Espírito. Jesus, olha que coisa linda. Nós precisamos ter muita consciência de que Jesus Cristo, embora ele sempre foi Deus e sem homem, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, mas quando ele viveu, quando ele veio à Terra e ele foi fecundado pelo Espírito Santo lá em Maria, ele abriu mão da sua glória, como está escrito em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Que ele abriu mão da sua glória. Então Jesus viveu no poder do Espírito Santo. Jesus não viveu usando seus atributos divinos. Olha, apesar de termos, ele renunciou isso para ser igual a nós. Abriu mão, né? A ideia ali no grego, no texto de Paulo, quer dizer, como ele se esvazia como uma bexiga que murcha. Né? É esse o conceito ali. Então, olha que coisa linda. Quando Jesus é batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que vem o Espírito sobre ele e a Bíblia afirma que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, uma coisa linda, né? Às vezes a tentação que você está passando, olha, às vezes é o Espírito que está te conduzindo. Para quê? Aí que é uma coisa linda. A Bíblia diz que Jesus entrou guiado pelo Espírito, mas o texto de Lucas vai deixar claro que Jesus saiu do deserto no poder do Espírito, cheio do poder. Então Jesus foi guiado pelo Espírito, mas ele sai do deserto cheio de poder. O poder do Espírito. Poder. Né? E não sei se vai dar tempo de falar, mas se der, eu quero depois falar das 3 dimensões do relacionamento com o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Não, mas tá, vamos no poder. Daí quando Jesus ele sai do deserto, qual a primeira mensagem dele? O que está aí lá em Lucas capítulo 4, versículo 18? O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu a abrir visão aos cegos, a pregar o Evangelho, as boas novas, curar. Então Jesus ele vai manifestar aquilo que o Espírito Santo gerou nele em 40 dias no deserto. Glória a Deus. Então isso é uma coisa maravilhosa. Jesus já tinha o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo já tinha vindo sobre ele. Mas o poder só veio depois do deserto. Olha só, que coisa linda. Então, porque ali ele começa o ministério de poder, né? Só a partir dali que ele começa a operar milagres, sinais e maravilhas de forma estonteante, né? Sim. Coisas onde ele passa, os sinais acontecem. Perfeito. Então, falando das 3 dimensões, que eu não tinha esse entendimento, né? Mas eu vou compartilhar isso. Compartilhe com a gente, quero ouvir. Entenda bem, você embora você é William em qualquer lugar, você não tem o mesmo movimento em todos os ambientes. Você está na igreja,
você não fica à vontade, por exemplo, vou tirar minha camisa, como você pode fazer na sua casa. Porque você está num outro ambiente, ok? Então, por exemplo, dentro do seu quarto, na privacidade, na intimidade com a sua esposa, ali você pode desfrutar de algo que você não desfruta quando está com os amigos. Mas é o mesmo William. Mas só quem desfruta dessa intimidade é sua esposa. Outros não desfrutam. Então tem gente que tem o Espírito Santo, mas não desfrutam de todas as dimensões desse relacionamento. Olha o que a Bíblia diz. Tá dando para seguir assim? Tá dando, raciocínio top. Ó, em João capítulo 14, Jesus Cristo disse assim, olha só. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. São duas dimensões distintas que Jesus deixa claro. O Espírito Santo vive com vocês. Ele está dizendo, o Espírito Santo já está com vocês, mas ele está dizendo assim, ele vai viver em vocês, porque o Espírito Santo viria ainda para habitar. Isso só aconteceu depois da ressurreição, no dia de Pentecostes. Sim. Então, uma coisa interessante é que o Espírito Santo está agindo e atuando em todas as pessoas, no sentido de fora para dentro, de fora para dentro. Ok? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas que ação é essa? É uma ação de fora para dentro. De fora para dentro. Ok? Mas quando eu recebo Jesus, né, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e é o que crê no seu nome, e Jesus disse assim, se vocês me amam, viremos para... Se você me ama, guardará minha palavra, e viremos e faremos nele morada. Então Jesus está falando do Espírito Santo que habitaria. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês não sabem que são templos do Espírito Santo? Então aquele Espírito Santo que antes só agia de fora para dentro, agora que eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz, que eu me entreguei ao Senhor, que o Senhor me aceitou, que eu disse sim ao convite dele, ele habita em mim. Não é mais uma ação de fora para dentro, é uma ação agora aqui dentro. Dentro para fora. Então, muitas pessoas, elas têm esse agir do Espírito Santo, ou têm essa percepção de fora para dentro. Então, entenda uma coisa, eu vou dar uma perspectiva aqui, se fizer sentido, você dá um amém aí. Uma pessoa que não entregou a vida a Jesus, eu entendo que ela ainda não é capaz de adorar. Que a adoração é um movimento de relacionamento e de filho. Então, se essa pessoa vai na celebração da sua igreja, e eu já fui aí algumas vezes, é uma das igrejas mais empolgantes no louvor, já te falei isso. Que o povo aí põe para quebrar, a gente é pilhado, é do começo ao fim. Tal. Então alguém chega aí, ele sente o calor. Ele sente assim, ele fala, nossa, que demais. Mas ele está sentindo o mover do Espírito nos filhos. E ele ainda que não é filho, ele vê a adoração, mas ele ainda não é capaz de adorar no sentido da essência. Mas quando ele abrir o coração dele para que Jesus entre, ele se torna um adorador, em espírito e em verdade. Porque é o Espírito que pode produzir a verdadeira adoração. Porque a adoração é Espírito. A oração não é em técnica, não é em afinação. A oração é em Espírito. Então, olha só que coisa interessante. Jesus disse, o Espírito Santo que está com vocês, estará em vocês. Então, duas dimensões aí. E a outra dimensão nós vamos achar em Atos 1:8. Olha, mas fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Virá sobre vós o Espírito. Olha o que o anjo fala para Maria. Maria, o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha, entende? Atos 1:8. Mas receberão o Espírito... mas descerá sobre vós, mas receberão um poder quando o Espírito Santo descer. Então, essa dimensão é a dimensão do poder. Então, três coisas.
o Espírito Santo agindo de fora para dentro, o Espírito Santo dentro, mas também uma unção sobrenatural que reveste, que envolve. E aí eu acho que uma ilustração bem legal da unção é de ungir mesmo, né? Você já ungiu uma panela para fazer um bolo? Já untou uma panela lá de margarina? Né? Você já se ungiu quando foi na praia? Ungiu com protetor solar? Né? Tem uns caras que ficam tão ungidos que eles ficam já um anjo branco de protetor solar. Tipo eu. E daí, por exemplo, você passa aquele protetor solar, mas se você não repetir isso, você vai se queimar, porque você vai passar e à medida que você entrar na praia, entrar no mar lá, aquilo vai sair. E você precisa de uma unção. Então, eu acho que tem um mau entendimento também, quando as pessoas falam assim de nova unção, não é nova no sentido de essência, de novo espírito. É nova porque a unção em mim precisa ser renovada. Eu preciso buscar a unção constantemente. Eu preciso ir na fonte buscar a unção. Então, você vai, por exemplo, no movimento, você vai gastar tempo em oração, investir tempo em oração, você vai numa vigília, vai num retiro, vai numa conferência, e daí você volta pilhado. A unção foi renovada. Agora, essa unção que foi renovada, ela tem que ser mantida na intimidade. Daí é o Espírito dentro de mim. Porque tem muita gente que conhece o Espírito Santo da festa, mas não conhece o Espírito Santo do quarto. Entendeu? E tem gente que conhece o Espírito Santo do quarto, mas não conhece o Espírito Santo da festa. É como um casal que vai para a festa e ali eles celebram, eles curtem, eles dançam, eles pulam, mas chega em casa e não consegue ter 5 palavras sem quebrar o pau. Então tá com um problema na intimidade. Né? Porque quem manda fogo é o Espírito. Né? O Elias orou lá e antes de terminar a oração veio fogo do céu. Só que a obrigação de manter o fogo aceso já não é do Espírito, é minha. E o fogo ficará aceso constantemente no altar. E quem tinha essa obrigação? O sacerdote. Ele tinha que manter o fogo aceso. Então, o Senhor me manda fogo, mas o movimento de manter o fogo aceso é meu. E onde eu vou manter? Aí eu vou para a intimidade. Aí, como Maria, o Espírito Santo vai descer sobre ti. Por isso, entra no teu quarto, tranca a tua porta em secreto. Deixa ele vir sobre você e ele te fecundar para que Cristo seja gerado em você. Aleluia. Porque eu não posso, Cristo, porque Paulo vai dizer até que Cristo seja formado em vós. Olha que coisa linda. E quem vai gerar Cristo em nós? É o Espírito Santo. Então são essas 3 dimensões que eu acho que elas representam essa questão tríplice que a gente vai encontrar o tempo todo na Bíblia, que é a representação da Trindade, né? Sempre tem o movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor do Pai, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito. Esse movimento do Espírito Santo agir de fora, ele está conosco, ele está em nós e ele vem sobre nós. É isso aí. Rapaz, é forte, igreja! Eu me empolgo, não deixo você nem respirar, nem falar. Não, eu tô aqui respirando a unção, aleluia. Cara, eu fico assim, eu fico empolgado com tudo que nós ouvimos do Espírito Santo, porque realmente quando você passa a se envolver com ele nessa dimensão profunda e vai descobrindo as outras dimensões, você passa a ter uma vida totalmente amparada por ele. Então, aquilo que vem contrário do mundo, as situações que vêm de afronta, os medos que antes tinha, as inconstâncias, né? Você vê que pessoas geralmente inconstantes são pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Uma hora ele está lá em cima, uma hora ele está lá embaixo. Por quê? Porque ele acha que é movido pelo poder do Espírito Santo, só que ele é movido pela emoção do Espírito. Não quer dizer que ele seja Espírito. Ou não conhece. Ou conhece apenas uma dimensão. Conhece só da festa. Só da festa. Só do pula. Só do rodar. É isso aí. Aí nós costumamos dizer que são aqueles bate-lata, né? Faz barulho, mas não tem nada dentro. Então não está preenchido, né?
Cara, é Isso. muito forte o que Deus está falando. Que tremendo, que tremendo. E conta para mim, assim, para você, como que você chegou a ter esse discernimento do Espírito? Porque no começo sempre é muito difícil. Eu tenho pessoas aqui que são novas, que estão aqui agora, estão nos acompanhando, né? Eu não vou até pedir perdão. Meus pastores que estão entrando aí, eu não estou conseguindo parar para falar. É pouquíssimo tempo que a gente tem. Mas, ó, obrigado pela honra de vocês estarem aqui. Beijo. Obrigado por vocês estarem conectados. É um prazer recebê-los. Desculpa, não é como na igreja que dá para a gente apresentar porque tem 2 horas e meia. Aqui nós temos 1 hora e eu quero realmente ser objetivo e falar sobre aquilo que nós devemos falar, sobre o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai conduzir a pessoa. Quando a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo nos conduziria por toda a verdade. Quer dizer, então, que nele só a verdade, só a zelo, só a graça, só a unção. Então, quando você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, aquilo que era mentira cai. Amém. E muitas pessoas têm vivido uma vida de mentira porque só está numa dimensão, ou de repente nem está na dimensão nenhuma de espírito. Só está na dimensão da mente, da alma. Engano. Do engano. Da mentira, da nota de 30. Você entendeu? Da nota de 30. Eu estava lembrando aqui, olha a nota que eu tenho aqui. Cruzeiro. Eita! O cara tá no Cruzeiro ainda, meu irmão. Então, meu Deus! Então eu acredito muito no renovo que Deus tem feito através dos anos, através dos dias. Você, cara, para mim é um referencial. Eu chorei muito já com as suas ministrações e ainda choro ainda, porque eu vejo que você foi totalmente transformado. Porque você veio de uma religiosidade que emperrava a sua visão. Que de repente você tinha o Espírito, você contemplava o mover do Espírito, mas não conseguia fluir como você flui hoje. Como você fez para romper tudo isso aí? Como é que foi o seu tratado com o Espírito Santo? Olha, a primeira coisa é entender o seguinte, eu tinha consciência que tinha Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo no conceito de igreja pentecostal, orava em línguas, então não era essa a questão, não era porque eu não cria nos dons do Espírito. Só que você só vai desfrutar daquilo que você entende. Se você acha que é só até esse limite, não é que Deus está limitado, mas o Espírito Santo, ele não está interessado em escravos. O Papai do Céu não está interessado em escravos, ele está interessado em filhos. E gerar filhos maduros. Então, à medida que nós vamos entendendo, nós vamos desfrutando. Então, o dia do rompimento mesmo, eu lembro de uma situação muito clara, que eu estava aí em São Paulo, no discipulado com o apóstolo Ricardo, e a gente conversando sobre algumas coisas, ele me disse o seguinte, filho, você precisa conhecer o Espírito Santo. Quero te apresentar o Espírito Santo. E você sabe que eu fiquei ofendido com a pergunta dele, com a afirmação dele. Eu fiquei ofendido. Eu fiquei bravo. Eu fiquei, tá pensando o quê que eu não conheço? Cara, dei aula no seminário teológico, eu estudei grego, estudei hebraico, sabe? Daí eu falei assim, não, apóstolo, eu sei, porque o Espírito... Daí eu comecei a falar teologia com ele, porque a terceira pessoa da Trindade, tal. Daí ele falou assim, eu não estou falando de teologia. Eu estou falando de uma pessoa, de um amigo, de uma pessoa que está com você. Não, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, tal. E eu me fechei. Cara, depois de 2 vezes que eu falei isso, o apóstolo Ricardo falou assim, ele falou assim, filho, eu não vou entrar na sua vida onde você não permitir. Eu só vou até onde você permitir. E daí, ele falou assim, eu quero orar agora. Cara, e ele fechou os olhos, começou a chorar. E orar em línguas. Aquela salinha lá, aquela salinha que tem aquela mesa oval, que você conhece. Baixou a temperatura, eu senti um frio. Eu senti assim, fisicamente, eu senti assim, um frio na barriga. Veio um temor. Eu disse assim, apóstolo, não, pode continuar falando, eu me arrependi. Ele falou assim, não, eu não tenho mais nada para falar agora. E ele começou a orar. Meu lindo, eu talvez na minha vida não tenha sentido tanta vergonha como eu senti naquele dia. Terminou aquela oração, eu não tinha coragem de falar mais nada no discipulado. Ele não tinha mais... Sabe aquele clima de velório?
sabe aquele clima de velório, assim? E daí nós nos despedimos, e eu entrei no carro mudo, e minha esposa do lado, amor, tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem. E daí eu dirigindo, cara, eu não lembro se eu estava dirigindo, eu acho que eu pedi para ela dirigir, eu falei, amor, dirige. E eu quieto, daqui a pouco eu comecei a chorar. Eu fiquei com aquele temor, eu comecei a chorar e falar assim, Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, eu desonrei meu discipulador, eu quero te conhecer. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, assim, eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, seja minha testemunha. Ela, o que está acontecendo? Ela não estava entendendo ainda. Eu falei assim, seja minha testemunha. A partir de agora, eu decido crer no que o meu discipulador falou. Eu decido crer como ele crê no Espírito Santo, porque eu quero viver o que ele vive. E eu disse, Espírito Santo, eu ainda não entendo. Eu não entendo, mas eu aceito, porque eu confio no meu discipulador, eu confio no Senhor. Eu decido crer. E eu lembro que levou um tempo até eu voltar em São Paulo, acho que quase um mês depois. E eu estava ansioso para vir. E eu falei com a minha esposa, nós separamos uma oferta. Foi a maior oferta que a gente já semeou na vida de alguém até aquele momento. Que era um valor assim, sobrenatural para nós, né? Valor não tem muito o que ficar falando, porque muito e pouco vai variar do dia. Mas era uma coisa assim para nós gritante. E quando a gente chegou no discipulado, antes da gente falar qualquer coisa, eu falei assim, eu já tinha falado com minha esposa, você é apóstolo, bispo, antes da gente começar, eu quero fazer uma coisa. Eu ajoelhei e falei assim, eu quero pedir perdão por como eu tenho agido. A partir de agora, de joelho, eu entreguei e falei assim, essa aqui é uma oferta de gratidão, de amor na vida de vocês, pelo que vocês têm feito na nossa vida. E a partir de agora, eu quero crer como você crê, e eu estou aqui com o meu coração aberto. Eu acho que aquele dia foi um tempo de rompimento na minha vida. Aquele dia, essas decisões. E eu lembro que poucos dias depois, eu estava numa conferência ali na IAC, e o apóstolo Ricardo pregou, daquele jeito que ele prega, fala assim, eu só vou compartilhar meu coração, uma coisa simples. E quando ele pregou, eu fui pro púlpito chorando. E eu ajoelhei assim, bem perto de onde ele estava, e o púlpito lá é alto, eu debrucei os meus braços assim, e antes de eu fechar o olho, eu vi bem na frente dele o pé dele, bem na minha frente o pé dele, e eu lembro que eu ouvi o Espírito Santo já me falando, falou assim, guarda essa imagem, porque esse é o lugar mais alto que você vai chegar, nos pés do seu discipulador. Nos pés do seu discipulador. E daí, cara, eu acho que uma das primeiras coisas que eu tive que receber, eu tive que entrar numa escola chamada humildade. Deus conhece nosso coração, né? Sabe, reconhecer o meu orgulho besta, reconhecer a minha idiotice. E eu acho que aí começou uma caminhada de coisas assim, né? Então eu fui introduzido nesse lugar por alguém que já conhecia o Espírito Santo, pelo meu pai espiritual. Tremendo, é o nosso pai, né, cara? Nosso ele pai. É um referencial para amanhã. Amanhã ele vai estar comigo aqui. Eita! Vai ser tremendo, hein, cara? Que tremendo, glória a Deus. Eu quero dizer assim que o que me deixa muito feliz, cara, é o seu coração, meu irmão. O seu coração é algo assim que realmente me inspira, sabe? Eu sei o que você estudou, o que você conhece de teologia, a gente não precisa entrar em detalhes, nem precisa jogar confete, que você não precisa. Mas eu sei que você é um cara que você é conhecedor da palavra, você tem uma instrução muito boa. Mas o que mais me admira, cara, é essa simplicidade do que o Espírito Santo fez com você. Aonde ele te levou. É claro que ele foi levando você a situações que no momento ali eu acredito que foi só quebrando por dentro, né? Nossa, foi só quebrando. Só que para Deus construir algo, é interessante a gente falar isso. Para você que está nos ouvindo aqui, para você que às vezes é soberbo, para você que não ouve um líder, para você que às vezes que acha que já chegou no nível tão alto que você não precisa aprender mais nada. Cara, a gente é quebrado a cada dia, cara. Amém. Hoje eu tenho visto cada dia, quanto mais a gente para
para ouvir a voz do Espírito Santo, mas nós vemos e lembramos que estamos tão longe daquilo que ele tem para nós. Nós estamos muito aquém da vontade dele. Então, nós, como pastores, como apóstolos, como pessoas que realmente estimulam, ou que eu posso dizer, influenciam vidas, eu quero dizer para você que existe um caminho menos doloroso. Existe um caminho que você pode pegar que vai doer menos, cara. Você não precisa pagar esse preço. Você não precisa, sabe? Infelizmente, algumas pessoas elas estão tão cheias de si que elas deixam de viver o que Deus tem para elas. E nesse momento agora, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Cara, desce. É tempo de descer a casa do oleiro. É tempo de estar aos pés da cruz. É o tempo de falar bem assim, Espírito Santo, eu não faço nada que não seja direcionado por você. Se é negócio, cara, não faz se não for com o Espírito Santo. Se é decisão no sentimental, não faz se não for direção do Espírito Santo. Se é direção no trabalho, não faz se não for direção do Espírito Santo. Por quê? Porque todas as nossas tendências carnais, todas as nossas vontades carnais, elas sempre vão nos levar distante da vontade do Espírito Santo. Amém. E Deus, ele nos trouxe até aqui para aprender sobre isso. Para nós entrarmos nessa dimensão e falar, pô, cara, a gente precisa largar tudo, quebrar tudo. Quem Deus reconstruiu? Deus te quebrou e te está reconstruindo. Mas olha que coisa linda que Deus está fazendo. Amém. Olha as experiências que você tem tido com o Espírito Santo. E eu creio que nós vamos viver muitas coisas grandes. E você, meu irmão, você não só vai chegar muito mais longe do que você pensa ou imagina. Eu tenho convicção disso. Não que nós chegamos para competir, nós não viemos para competir. Cada um tem o seu espaço hoje no reino do Espírito. Cada um, Deus vai usar de uma maneira, vai usar dentro de um chamado. E eu acredito, meu irmão, que Deus vai te fazer um grande influenciador do mover profético nesses dias. Amém. Então, eu recebo. Continua nessa unção, continua nessa graça. Eu sou seu fã. Sou seu fã. Aqui, mano. Oh, meu lindo, eu creio realmente que todos nós temos um propósito no Senhor. E uma das coisas que é maravilhosa que você falou aí, e eu quero colaborar com o que você falou, eu acho que a comparação é uma desgraça. Isso é. Né? É uma desgraça. Todos somos ministros do Senhor. E nós temos um lugar que Deus nos colocou. E esse lugar é o nosso chamado. E nós não vamos ser medidos pelo que fomos semelhantes a alguém. Nós não vamos chegar no céu e Deus vai perguntar assim, por que você não foi o Billy Graham? O papai talvez vai me perguntar assim, Alex, por que você não foi você? Eu fiz você único, eu te dei um chamado, eu te dei um propósito, filho, é isso. E aí, eu acredito que quando o apóstolo Paulo fala assim, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai, obviamente, no meu entendimento, que não é uma perfeição no sentido de nunca falhar, porque todos pecaram, enfim. Mas é perfeito no entendimento, é perfeito no propósito, é perfeito no sentido de seguir. Quando em Apocalipse, sejam fiéis, ou quando Jesus fala assim, o que for fiel até a morte e tal, essa fidelidade é manter-se no propósito, é manter-se firme, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, corramos a carreira que nos está proposta. Agora, como nós vamos correr essa carreira sem ouvir a voz do Espírito Santo? Olha, lá em Salmos diz assim, que quando nós estivermos no caminho, ouviremos uma voz, olha, não é para a direita nem para a esquerda, este é o caminho. Que voz é essa? Que voz nos segue? Jesus Cristo diz que o Consolador, que o Pai enviaria, nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo que eu vos tenho dito. E aí, cara, eu quero pôr uma coisa aqui, espero que você não me ache herético. Mas quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos tenho dito, eu creio que não é só a palavra escrita, só a palavra logos. Eu creio que é a palavra rema, que é aquela palavra revelada. Que olha, a fé vem pelo ouvir o quê? A voz do Espírito.
A voz do Essa é a Espírito. palavra rema. Quando o Espírito sopra aqui, e ele me diz o que fazer. E é engraçado que, compartilhando algumas experiências já, o Espírito Santo já me pediu coisas extremamente desconfortáveis. Extremamente. Uma coisa que eu estou convicto, né? O Espírito Santo e Jesus, eles nunca foram crente. Isso eu estou convicto no meu espírito. Eles nunca fizeram parte de uma igreja evangélica. E eu desconfio que se o Espírito Santo mesmo quiser fazer o que ele quer fazer, a maioria de nós vai expulsar ele da igreja. Porque o Espírito Santo, ele não está preocupado com a liturgia nossa. Né? Na verdade, não é o Espírito Santo que se adequa a nós, mas nós que nos adequamos à voz dele, porque ele é o governador do Espírito. Né? Ele é o governador do reino. O Espírito Santo é o governador do reino, que Jesus disse, vem teu reino. Então, olha só que coisa linda assim. Eu lembro que eu estava numa igreja, e desse processo de desconstrução, deixa eu te dizer uma decisão que eu fiz. Como eu não conhecia muito o Espírito Santo, e eu também acho que não conheço, isso deixa bem claro, eu só estou compartilhando algumas experiências, eu decidi, assim, tudo que eu achar que é do Espírito eu faço. Então, eu não tenho certeza, eu prefiro errar fazendo, entendeu? Então, eu assim, mas você tem certeza que o do Espírito? Muitas vezes eu faço e eu só tenho certeza depois que eu fiz, que daí aconteceu. Então, muitas vezes eu confesso que eu não fiz assim. Mas você tem 100% de certeza? Meu lindo, enquanto a gente estiver nesse corpo carnal, nós vamos ter a carne gritando. Vai ter. Entendeu, não? Então, por exemplo, eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou claramente comigo. Eu fui falar com a minha esposa, a gente tinha vendido um carro. Ele falou assim, pega esse dinheiro e dá. Dá esse dinheiro. E esse dinheiro a gente já tinha pensado num propósito que a gente tinha. O Espírito Santo falou, dá. Agora, veja bem, você acha que o Satanás ia mandar eu dar um dinheiro? Não, Satanás, cara, ele quer que eu viva um espírito de orgulho, de ganância. Ganância. Porque os filhos do Satanás, os filhos de Mamon, os filhos da sanguessuga chamam-se me dá, me dá. Isso mesmo. Então, outra coisa, você acha que a minha carne ia falar para eu dar? Cara, só podia ser o Espírito Santo. É verdade. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu estava com um relógio, e esse relógio custou alguns milhares de reais. Olha, foi uma coisa assim, de Deus na minha vida, que era assim, sabe, meu precioso. Tá? Cara, e veio aqui um missionário pregar na igreja, quando eu fui orar por ele no final do culto. E outra coisa, eu tinha esse relógio já por uma ação divina, assim, já tinha uma história divina nesse relógio, porque eu não tinha condições nem disposição de pagar um valor daquele lá. Mas era o meu precioso, que eu mostrava para todo mundo. E daí, o pregador, a hora que eu fui orar por ele, no final do culto, a hora que eu pus a mão nele, eu tive um flash do meu relógio no pulso dele. Nossa. Na hora, eu tirei o relógio e pus no pulso dele. Sabe por quê, querido? Eu acho que se eu ficasse uns 10 segundos pensando, eu não dava. Entendeu? Então, olha só, eu fui pregar numa igreja. E nesse processo, eu sempre escrevia todo o meu sermão. Sabe aqueles caras metódicos que escrevem tudo que você vai falar? O Espírito Santo falou para mim um dia, não sobe no púlpito com sermão escrito. E daí, cara, ele foi desconstruindo. Eu não estou dizendo que é errado. O Espírito Santo falou comigo, porque ele estava desconstruindo algo em mim. Era algo específico em você. Às vezes eu estou assim, antes de pregar, o Senhor me fala uma palavra, eu escrevo aquela palavra para gravar a palavra, mas eu não subo mais com roteiro. E eu orando... Parece alguém que eu conheço. E eu falando, Espírito Santo, o que é para eu pregar? Eu estava naquela igreja que eu não estava familiarizado, e o Espírito Santo não tinha dito nada. Ele estava em silêncio. E deu o primeiro período do louvor e nada, eu comecei a suar frio, começou a me dar dor de barriga, cara, sabe? Aquele suar frio assim. E eu falei assim, Espírito Santo, daí eu usei uma palavra, Espírito Santo, o que o Senhor mandar fazer, eu faço. Nessa hora, eu escutei uma palavra. Eu escutei, deita.
Cara, a hora que eu Aí escutei não. aquilo, eu falei assim, Espírito Santo, o senhor não é crente, o senhor não sabe como funcionam as igrejas evangélicas. Essa ideia que eu vou deitar aqui, o pessoal vai achar que posso ter caído demoniado, que eu posso ter, que eu tô passando mal, o Espírito Santo. Cara, daí eu comecei a ficar desesperado, a minha carne brigando com aquilo. E eu escutei de novo, o Espírito Santo não brinca, fala de novo, ele deita. Cara, resumindo a história, eu peguei e fui para a beira do púlpito e ajoelhei, porque eu estava com vergonha de deitar. Você acredita que o cara que estava dirigindo o louvor falou assim no microfone, você está na casa do seu pai, e se ele mandar você deitar, deita, porque é ele que está te mandando. Vixe! Deve ser, só falta Deus querer desenhar agora. Não vou bater, vai, deita, cara, rapaz. Sabe o que eu fiz? Eu deitei. E sabe o que aconteceu na hora que eu deitei? Na hora que eu deitei, nada. Não aconteceu nada. E eu fiquei lá deitado. O pastor pegou o microfone e falou assim, vamos ouvir a palavra de Deus. Alex, cadê você? Daí ele olhou pro canto, olha lá, tá deitado ali, doidão, lá. Cara, e quando eu levantei, eu falei assim, irmãos, eu antes de ministrar a palavra, eu só quero liberar duas coisas que o Senhor me mostrou. Mano, a hora que eu falei aquela palavra, não teve pregação. Era uma situação que a igreja estava vivendo e que não tinha como eu saber. E os líderes sabiam, a igreja sabia, mas não tinha como eu saber. Então aquilo foi o que Deus queria revelar. Foi a palavra rema ali, né? Então, situações nesse sentido, né? Situações de eu andar na rua assim e o Espírito Santo falar assim, tira o dinheiro que você está no bolso e dá para fulano. E dá para essa pessoa aqui, eu nunca vi, o cara tá passando do meu lado. E daí, sabe qual é o conceito? O dinheiro não é meu, porque eu não me pertenço mais. Eu sou filho do reino, o rei é dono de tudo, e o dinheiro é do rei. Se o rei mandou pegar o dinheiro e dar, é o rei que é o dono e que está mandando. Então, é engraçado porque muitas pessoas gostam do glamour do negócio. Mas eu acho que é muito honesto a gente falar que quando o Espírito Santo fala comigo, por exemplo, muitas vezes eu senti um frio na barriga terrível. Mas aí é uma decisão de obediência. Olha, quando Jesus cuspiu no chão e fez lodo e pôs na vista daquele cego, porque lembra do que eu falei, Jesus não é crente. Se fosse na igreja hoje, né, parece mais uma macumba, né, uma simpatia. Ia falar que tava com não, macumba, né? Olha lá, cuspiu, que maluquice é essa? E ainda vai lavar no tanque lá. Você perceba que esse cego, ele não recebeu a visão enquanto ele não lavou. Então, entre o movimento de Jesus, de pôr a mão e pôr o lodo e fazer tudo isso, e ele segundo algumas coisas que eu já li, os estudiosos, ele estava a uns 500 metros do local. 500 metros não é tão longe, mas também não é 5 metros. Lado, né? Outra coisa, ele era um cego. Ele tinha, mesmo ele já sabendo andar como cego, ele tinha alguma dificuldade. Então, não vou nada aqui, esse cara tá louco, né? Me perdoe usar a expressão cara para Jesus, mas sim, pode. Mas ele teve uma atitude de obediência. E na obediência, ele recebeu. Então, quando o Espírito Santo nos fala uma coisa, eu acho que a nossa decisão é fazer logo. É fazer logo. Ah, mas não sei se é o Espírito Santo. Querido, vai contra a palavra. Vai contra o que Deus diz. Se for contra, não pode ser o Espírito Santo. Então vai, faz. Entendeu? O máximo que você vai fazer é pagar um mico. Então, mas o Espírito Santo está disposto a usar quem quer pagar mico. É isso mesmo. Então, vou te dizer algo que talvez seja a coisa mais importante. O que o Espírito Santo, o que Jesus, o que o Papai do Céu nos pede, não é difícil. É impossível. Eita, meu Deus, tá acabando o tempo. Meu né? Deus! Quando ele pede, por exemplo, quer ver uma coisa? Vou falar sobre cura. Experiência de cura. Quando a gente for ouvindo o Espírito Santo entendendo, nós começamos a fazer um registro na igreja local das pessoas que eram curadas e discernir por que uma foi curada e por que outra não foi. A gente começou a fazer um registro e tentar discernir isso.
E nós tivemos um entendimento, entre outras coisas, alguns entendimentos, mas um principal, que Jesus nunca mandou orar pelos enfermos. Jesus Cristo mandou curar os enfermos. É verdade. Jesus não disse assim, olha, põe a mão e ore por quem está enfermo. Tá, lá em Tiago, Tiago vai falar isso. Mas Jesus nunca falou isso. Jesus disse, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, qual é o meu papel? O meu papel é pôr a mão e declarar cura. Mas quem de fato cura é o Senhor Jesus. Porque Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, né? Eu brinco aqui na igreja e pergunto aqui, quem já assistiu o filme Shazam? Sabe o filme Shazam? Você assistiu esse filme? Não, tem um filme novo aí. Tem um filme novo aí da DC, né? E o Shazam é um herói que ele fala essa palavra, Shazam, e ele se transforma. E eu brinco que quando cai um raio do céu e acontece ali a transformação. Eu digo que se eu colocar a mão numa pessoa e falar em nome de Jesus, é mais poderoso que o Shazam. Eu não vou vir, mas vai vir uma graça, uma unção sobrenatural do céu vai curar. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo. Porque a gente põe a mão no cara e fala assim, seja curado em nome de Jesus, anda agora. Daí a gente pensa, e se ele não andar? Só que a questão é o seguinte, Jesus vai fazer a cura em quem estiver disposto a pagar mico. Entendeu ou não? Dessa maneira. Então, entendi. O que acontece? O que eu penso? Eu não curo ninguém. Eu não sou responsável, embora nesse sentido nós somos esses agentes de cura, mas eu ponho a mão no enfermo e falo assim, seja curado em nome de Jesus. E eu digo para a pessoa, procurador aí, você não mexia o braço? Mexe o braço. E daí você pode me perguntar, mas todo mundo é curado? Não. Mas nesse processo muita gente está sendo, que antes não era. E daí eu estou aprendendo. E se a pessoa não é curada, eu sei que o problema nunca está no papai. O problema pode estar em mim, pode estar na pessoa. Isso, né? Outra coisa que a gente entendeu que algumas pessoas não eram curadas. Só um minutinho, só. Me empolguei. Eu não sei se você pode me dar mais. Você pode me dar mais uns minutos? O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos ter que derrubar isso daqui e voltar para você fazer a oração. Pessoal, vocês voltam com a gente? Porque já deu falta 2 minutos para acabar. Cara, que delícia que tá esse papo aqui. Mas continua no espírito aí, não sai não. Então, vamos voltar. Pessoal, vou encerrar e já volto já pra gente continuar de novo. Pera aí.